Fala, Docs, beleza? Tudo certinho com vocês? Bom dia, bom dia. Está começando mais um Fixando Ciclo Clínico duas vezes mais. E o tema de hoje é hipotireoidismo, se não é um dos temas mais importantes aí do ciclo clínico. Queixa super comum de consultas na UBS, tá? E nos estágios de vocês aí da faculdade, do internato e do ciclo clínico. Então é fundamental saber os conceitos básicos do hipotireoidismo, as causas mais comuns, como trata, as características. Porque se você não sabe isso, você não sabe um dos pontos mais importantes do ciclo clínico, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, para não perder muito tempo de vocês. Como eu gosto de fazer, né? Eu vou mostrar aqui como que eu estudaria para fixar esse conceito. Então, eu vou adicionar um deck novo, chamado hipotireoidismo, para eu fazer flashcards ao mesmo tempo que eu faço as questões. Ou seja, para ganhar tempo, tá? Então, só para começar aqui, hipotireoidismo, pode ser até assim, né? Hipotireoidismo é a diminuição da produção de hormônios tireoidianos, tá? Então, vou concluir aqui e salvar. Só para a gente fechar um deck prontinho aqui para a gente começar, beleza? Então é uma matéria de clínica médica, então vamos lá em clínica média, endócrino e hipotireoidismo. Fechou? Aqui é a revisão, a questão de residência, de instituições fortes também junto, para a gente começar a treinar desde o ciclo clínico para a prova de residência. Não vai deixar lá para o final do internato, não. Beleza? Então, Qual a etiologia mais comum do hipotireoidismo? Tá? Mais especificamente no Brasil, se a gente for perguntar aqui. Então, qual a etiologia mais comum? Por drogas. Drogas pode causar hipotireoidismo? Sim, né? Drogas, por exemplo, como a mildarona, se for pensar na mildarona, miodo, né? Tem iodo na mildarona, ela pode causar tanto hipo quanto hipertireoidismo. Então, pode causar sim, mas não é o mais comum. Nutricional, né? Que a gente vê aquelas fotos do bócio endêmico, pode causar hipotireoidismo? Pode. Em algumas regiões do Brasil ainda é o mais comum, em regiões pobres, né, em países super subdesenvolvidos, mas no geral do Brasil não é o mais comum hoje. Congênito é uma causa? É também, bócio congênito, né, chamado de hipotireoidismo congênito, chamado de cretinismo, né, a gente sabe que os hormônios tireoidianos têm uma ação fundamental na formação do sistema nervoso central, então crianças que nascem com hipotireoidismo congênito e não são tratadas precocemente, crescem com retardo, tá? Então, não é o congênito. A mais comum é o autoimune, famosa tireoidite de Hashimoto ou hipotireoidismo de Hashimoto. Quase aí, Maria, quase. Não é o congênito, não, tá? E o que acontece? Ocorre uma produção de anticorpos contra as células produtoras de T3 e T4 da tireoide. É tão verdade isso que o próprio livro do Abas, né, de imunologia, mostra isso pra gente, que é a lesão do tireócito, tá? Acontece aqui por lesão tanto de anticorpos quanto por lesão citotóxica, tá? Tanto CD8 direto quanto a CD4 ativando macrófagos e também por ação dos anticorpos, citotoxicidade dependente de anticorpos, tá bom? Então, é isso que ocorre na tireoide de Hashimoto. Se a gente for dosar lá os anticorpos, a gente vai ter lá o antiperoxidase, né, anti-TPO positivo, tá bom? Então, basicamente, tem que saber que a principal causa de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto. Então, dá pra gente montar um flashcard com isso, né? Então, se eu vim aqui, para você poder lembrar depois, qual é a causa mais comum de hipotireoidismo no Brasil? A resposta é tireoidite de Hashimoto. Tá certo? Por que tireoidite, né? Quando a gente fala de tireoidite, a gente pensa em inflamação da tireoide. Porque no primeiro momento, quando essas células, esses anticorpos atacam as células tireoidianas, a gente tem um aumento
né, um extravasamento de hormônios tiroidianos. Então a gente tem um leve quadro ali de tireotoxicose no começo, né? A gente tem hormônios tiroidianos um pouco aumentados no comecinho, tá? Não porque a glândula está produzindo mais, mas porque esses hormônios estão sendo extravasados para fora da tireoide, tá? Por isso tireoidite. Mas depois, como as células acabam sendo destruídas, ocorre uma diminuição na produção dos hormônios tireoidianos. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. A sinalha incorreta com relação ao hipotireoidismo. Temos a lentificação generalizada dos processos metabólicos? Sim, né? Então o nome já diz, né? Hipotireoidismo, pouco hormônio tireoidiano, a gente sabe que o T3 e o T4 regulam aí os nossos processos metabólicos, tá? Então temos sim uma lentificação generalizada. Como ele quer incorreta, não é essa. Existe um acúmulo de glicosaminoglicanos nos tecidos. Isso é verdade, tá? A gente tem esse acúmulo nos tecidos que acaba causando o edema, né? O tal do mixedema, que curiosamente é um edema que não tem cacifo, né? Se você aperta, ele é endurecido, ele não afunda igual no edema normal de aumento da pressão hidrostática. É comum os pacientes perderem peso? Não, muito pelo contrário, né? Como o metabolismo está reduzido, inclusive o catabolismo está reduzido. Então, você ganha peso, na verdade, no hipotireoidismo, tá? Então, tá aqui, ó. Inclusive o metabolismo catabólico está diminuído, tá? Então você ganha peso. Mas uma dica é que não ganha tanto peso assim, são uns 4 a 6 quilos, tá? Se ganha muito mais que isso, a gente tem que suspeitar de outras causas, tá bom? Os pacientes têm dislipidemia? Tem, é muito comum, tá? Por quê? Porque você tem menos expressão de receptor hepático de LDL. Então você capta menos LDL do sangue para o fígado, ou seja, sobra mais LDL no sangue, tá? Então você vai aumentar o LDL em pacientes com hipotireoidismo, tá? Então, hipotireoidismo é uma causa aí importante de dislipidemia. Bom saber disso aí, tá bom? Próxima questão. Qual das alternativas está correta em relação ao laboratório do hipotireoidismo? Então aqui a questão te pede esse conceito, né, que a gente tem que saber o que é hipotireoidismo primário, secundário, terciário. Para isso a gente tem que lembrar da fisiologia, né? Como é que, da onde que vem o estímulo para a produção de T3 e T4? Tudo começa lá no hipotálamo, que produz um hormônio chamado TRH, que estimula a hipófise anterior a produzir TSH. O TSH age na tireoide, que estimula a produção de T3 e T4, tá? Então, qual desses que é primário, secundário e terciário? Isso aqui é primário porque tudo começa lá no hipotálamo, então lá é o primário? Não, tá? Quando a gente fala de primário, secundário e terciário, a gente está falando de onde o hormônio principal é produzido. Qual que é o hormônio em questão aqui? O hormônio tireoidiano, T3 e T4. Então, qual que é o sítio primário de produção do T3 e T4? A tireoide. Então, se o problema está na tireoide, a gente chama de primário, tá? Se o problema está na hipófise, que é, vamos dizer assim, o segundo responsável, né, pelo estímulo da tireoide, se o problema está na hipófise, a gente chama de secundário. E se está no hipotálamo, a gente chama de terciário. Beleza? Então vamos analisar aqui. Será que no hipotireoidismo primário, ou seja, esse problema da tireoide, o TSH vai estar baixo e o T4 livre vai estar baixo também? O T4 vai estar baixo, né? Porque a tireoide já está produzindo pouco T4. Mas, como a tireoide produz pouco T4, ocorre um feedback negativo para um aumento de produção, né, de tanto de TRH quanto de TSH. Então, o TSH vai estar alto, não baixo. No hipotireoidismo secundário, ou seja, se o problema está na hipófise, o TSH vai estar elevado? Não, é a hipófise que produz o TSH. Se a hipófise tem problema, então o TSH vai estar baixo, tá? E o T4 também estaria baixo. Hipotireoidismo terciário, ou seja, se o problema é no hipotálamo, o TSH vai estar elevado? Não, né? Porque se tem pouco TRH, tem pouco TSH sendo produzido também. Então, falsa. Então, só não sobra a última. No hipotireoidismo primário, ou seja, se o problema é na tireoide, o TSH vai estar alto e o T4 vai estar baixo? Sim, com certeza, né? O T4 vai estar baixo porque o problema é direto na tireoide, então ela produz pouco T4.
e, consequentemente, por feedback negativo, vai aumentar a produção de TRH e de TSH. Então, é isso mesmo, tá? Hipotireoidismo primário, nós temos TSH alto e T4 livre baixo. Então, não esquece, primário na glândula principal que produz hormônio, tireoide, secundário na hipófise, terciário no hipotálamo. Vamos até fazer um flashcard sobre isso. Hipotireoidismo. Quais órgãos são afetados no hipotireoidismo primário, secundário e terciário? Então, vamos colocar aqui, ó. Primário, a tireoide. Secundário, a hipófise anterior, né? E terciário, o hipotálamo. Beleza? Outro conceito importante, né? A gente lembrar como está TSH e T4, como estão os níveis, né? Como estão os níveis de TSH e T4 no hipotireoidismo primário. Se é primário, o problema está na tireoide, então T4 vai estar baixo e TSH vai estar alto por causa do feedback negativo. Vou até copiar aqui, ó, para a gente fazer a pergunta do secundário. Como estão os T3, T4 e TSH no hipotireoidismo secundário? Se o problema é na hipófise, então TSH baixo e T4 baixo. Beleza? Fechou, né? E no terciário, né, por consequência, se é no hipotálamo, o TSH também vai estar baixo, o T4 também vai estar baixo. Fechou? Beleza. Entenderam, né? Vamos para a próxima, então. Questão de residência, hein? Após o início do tratamento farmacológico para o hipotireoidismo, o controle clínico deve ser realizado a cada... Então, conceito que tem que saber, tá? Se você diagnosticou um paciente com hipotireoidismo, você começou a levotiroxina nele. Você vai... Para quem não sabe, levotiroxina é o hormônio T4, né? Você vai repor T4 num paciente que está produzindo pouco. Esse é o tratamento do hipotireoidismo, tá? Depois de quanto tempo você tem que pedir da dosagem de TSH de novo? Para ver se baixou o TSH, né? Que ele estava aumentado por causa do feedback negativo. 2 semanas depois, 1 mês, 2 meses, 1 ano, né? Recomenda-se que você peça, tá? Logo no começo, 1 mês depois, 4 a 6 semanas, tá? É aquela historinha, né? Retorna daqui 1 mês aqui no consultório, beleza? Por mais que ele possa manter os sintomas, tá? A gente espera uma redução do TSH para a gente saber se vai estar controlado ou não, tá? Então, lembra desse valor, 4 a 6 semanas a gente pede o controle, tá? Então, vou até copiar isso aqui, ó, para a gente fazer um flashcard rapidinho aqui, ó. Após o do tratamento farmacológico para hipotireoidismo, em quanto tempo temos que repetir o TSH? 4 a 6 semanas. Fechou? Então, vamos para a próxima. O tratamento a longo prazo da tireoidite de Hashimoto baseia-se em a longo prazo, ou seja, o cara que tem tireoidite de Hashimoto vai ter destruição das células da tireoide, ou seja, vai ter pouca produção de T3 e T4, tanto é que é a principal causa de hipotireoidismo. Como é que se trata um cara desse? Repondo levotiroxina, repondo T3 e T4. Nada a ver corticóide, metotrexato e uso de iodo, tá? Conduta é reposição de levotiroxina, reposição de T3 e T4. Beleza? Vamos lá. Questão da UERJ, questão de residência. Um paciente de 63 anos foi atendida, uma paciente, com aumento da região cervical anterior, então aqui na tireoide. Cansaço, sono excessivo, intolerância ao frio, constipação, alopécia
e síndrome do túnel do carpo bilateral, né? Sintomas clássicos de hipotireoidismo, né? Por que vai ter aqui síndrome do túnel do carpo, né? Porque vai ter aquela deposição de glicosaminoglicanas aumentando a compressão aqui do nervo mediano nos punhos bilateralmente. Fechou? Então ele quer saber o que a gente não espera na pele de um paciente com hipotireoidismo. Palidez, será que o cara que tem hipotireoidismo pode ter palidez? Provavelmente. Hiperceratose, coloração amarelada e aumento da umidade. O que será que a gente espera na pele? Talvez não seja uma coisa tão óbvia assim, tá? Mas a gente tem que saber que uma característica que os pacientes reclamam no hipotireoidismo é que a pele fica seca, tá? Umidade a gente vai ter lá no hipertireoidismo, o cara sua muito, né? Já no hipotireoidismo o cara sua menos, né? Lembra disso, que é menos produção, vamos dizer assim, porque o paciente vai ter uma pele mais ressecada, tá? Então a gente não tem aumento da umidade. E como que se explica isso, né? Tudo isso devido àquela questão do depósito de glicosaminoglicanos. A gente tem uma atrofia da camada celular e hipertrofia da camada córnea, que é a camada mais externa, tá? Então a gente tem uma pele seca. Essa última camada da pele, a córnea, são células mortas, então a gente vai ter pele mais seca, tá? Podemos esperar coloração amarelada por acúmulo de carotenos? Sim. Hiperceratose, como a gente falou aqui, né? A pele fica com uma camada córnea mais alargada, tá? E menor camada celular, e menos produção de suor. Palidez, sim, porque também glicosaminoglicanas se depositam nos vasos sanguíneos, diminuindo o fluxo sanguíneo. Por isso a gente pode ter uma palidez nesses pacientes. Fechou? Então, um conceito que pode confundir muita gente, tá? Importante a gente fazer um flashcard sobre isso. A pele do paciente com hipotireoidismo é seca ou úmida? É seca, tá? Aí você vai lembrar aqui de atrofia da camada celular da epiderme e hipertrofia da camada córnea. Fechou? Então, hipotireoidismo é sinônimo de pele seca, tá? Próxima questão. A alternativa incorreta. O hipotireoidismo mais comum é o primário. Sim, a gente já falou, né? A tireoidite de Hashimoto, então afeta diretamente a tireoide. Sexo feminino é um fator de risco? Sim, né? Cada 10 pacientes que têm hipotireoidismo, 8 são mulheres, tá? Então é um fator de risco importantíssimo. História familiar? Sim, né? Pacientes com doença autoimune, especialmente, favorece aí também a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então errado só pode ser a D, né? O hipotireoidismo congênito é geralmente benigno? Não, como eu falei para vocês no começo. O hipotireoidismo congênito é gravíssimo, né? Porque a gente sabe que os hormônios tireoidianos estão relacionados à formação do sistema nervoso central. Então, se o baby é diagnosticado muito tardiamente, ele vai ter um retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, tá? E a gente sabe da importância disso, tanto é que a gente pesquisa no teste do pezinho, tá? Se a gente olhar esse fluxograma aqui, ó, lá no teste do pezinho a gente pesquisa o TSH. Se tiver baixinho, menor que 10, tranquilo, tá? Mas se tiver um pouco aumentado ou maior que 10, dependendo do valor, se for entre 10 e 25, a gente repete a amostra. Mas se ele tiver maior que 25, a gente já começa a tratar e daí dosa de novo, tá? Pra gente não esperar que esse paciente tenha um retardo no desenvolvimento do seu sistema nervoso central, dada a importância dos hormônios tiroidianos na formação do sistema nervoso central. Tá bom? Então vamos lá. Próxima questão. De novo, pede a incorreta. Tratamento é feito com dose única diária de levotiroxina? Sim, vocês vão vendo lá nos ambulatórios os pacientes, né? Toma de manhã cedinho o seu Puran, né? Que eles falam Puran T4, né? Ou levotiroxina. Tá bom? O objetivo é manter o TSH entre meio e 5? O valor de referência é normalmente isso aqui mesmo, entre meio e 5, tá?
devemos dosar o TSH após 4 a 6 semanas do início do tratamento? Sim, já falamos sobre isso, né? E a levotiroxina é mais bem absorvida durante o dia. Isso aqui é uma pegadinha, tá? Porque a gente toma de dia sim, a gente recomenda os pacientes tomarem em jejum, meia hora antes do café da manhã. Mas esse é o motivo que a gente dá durante o dia? Na verdade, não, tá? A levotiroxina, ela é mais bem absorvida à noite. Mas a gente dá de dia por quê? Porque a gente está dando hormônio tiroidiano pro cara. Se eu der hormônio tiroidiano pro cara de noite, o cara pode ter insônia, né? Porque é um hormônio que acelera o metabolismo. Então, a gente dá de manhã pro cara manter o dia dele bem e poder dormir à noite. Se eu der de noite um hormônio estimulante, é igual dar café pro cara à noite, né? Dar energético, vou dar Red Bull pro cara dormir. Não, não é assim, né? Então, por isso que a gente dá de manhã. Mas, fisiologicamente, é um hormônio que é mais absorvido durante a noite. Fechou? Próxima questão. Então, dá até pra gente fazer um flashcard sobre isso, né? Por que a levotiroxina é administrada pela manhã? Devido ao risco de insônia se administrada pela noite, apesar da melhor absorção pela noite. Fechou? Importantíssimo esse conceito, hein? Agora sim, um conceito fundamental, né, que a gente vai pegar na prática clínica, que é cobrado em prova também. Hipotireoidismo subclínico. O que é isso, né? Subclínico. O que esse nome parece pra gente? Aqui não tem muita clínica, né? Então o cara tem pouco hormônio tiroidiano, mas não aparenta muito, assim, né? Então é uma situação meio confusa. Vamos ver o que essas alternativas ensinam a gente. É definido pela presença de TSH normal e T4 livre diminuído. Será que é isso? TSH normal e T4 livre diminuído. Quando a gente está falando do hipotireoidismo, normalmente a gente gosta muito de olhar para o TSH, tá? E o T4, que é o que vai causar os sintomas, né? Se ele está baixo ou alto, é importante a gente analisar ele. Como é subclínico, tá? A gente define isso, na verdade, como um T4 normal, tá? Então, o T4 normal e o TSH vai estar um pouco aumentado, tá bom? Então, o T4 está normal no hipotireoidismo subclínico, apesar de um TSH aumentado, entendeu? Recomenda-se repetir a dosagem de TSH para confirmar o diagnóstico. Sim, tá? A gente recomenda repetir, sim, porque às vezes pode ter sido efeito da alimentação, de alguma medicação, infecção, tá? Que alterou esse TSH. Então, a gente prefere repetir para manejar esse paciente, tá bom? Vamos ler o comentário de cada alternativa aqui para a gente aprender bem com essa questão aqui. Ó, hipotireoidismo subclínico, lembra, TSH elevado e T4 normal, tá? Então, falou subclínico é T4 normal, tá? Não confunda. Muito comum a gente confundir isso aqui. E o paciente pode não ter sintomas, beleza? Por isso que a definição de hipotireoidismo subclínico é laboratorial. Ou seja, sempre que o TSH estiver elevado e o T4 normal. Lembra disso? Hipotireoidismo subclínico, T4 normal. E o TSH vai estar elevado. Tá? A gente repete? Sim, a gente repete. Tá? Para a gente, como a gente falou, como é um diagnóstico laboratorial, a gente gosta de repetir esse exame para ter certeza que é isso mesmo, T4 normal e TSH elevado. Todo hipotireoidismo subclínico deve ser tratado? Nem todo, tá? A gente tem algumas situações que a gente prefere tratar. Quando o TSH está muito alto, por exemplo, mulheres grávidas, tá? Ou quando o paciente está bem sintomático, que tem a ver com os hormônios tiroidianos, depressão, constipação, dislipidemia, tá?
Então, a gente pode até fazer um flashcard disso aqui. Copiei ali, hipotireoidismo. Quando tratar hipotireoidismo subclínico, tem algumas outras situações, tá? Mas essas aqui são as principais. Quando os níveis de TSH estiverem aumentados, quando a paciente está grávida, ou quando tem sintomas com relação aos hormônios tireoidianos, tá? E outro flashcard legal da gente fazer é a própria definição de hipotireoidismo subclínico. Qual é a definição de hipotireoidismo subclínico? Lembra? T4 normal e TSH elevado. Diagnóstico laboratorial. Tá? Então, lembra desse conceito aqui. Fechou? A 10 eu vou pular, que é mais do mesmo. Estamos terminando aqui já. Levando em conta a tireoidite de Hashimoto, a assinale é incorreta. Então, vamos lá. Ele pede incorreta sobre a causa mais comum de hipotireoidismo no Brasil. É mais comum em mulheres? É, mais em mulheres, já falamos sobre isso. Esse distúrbio se apresenta geralmente com bócio difuso endurecido. Será que é isso mesmo? A gente vai palpar aqui, está endurecido? Vamos ver as outras. Os anticorpos são positivos na maioria dos pacientes. É verdade, tá? O anti-TPO ali, super comum da gente achar. A maioria dos pacientes se queixa de dor cervical. Aqui está o erro, tá? Esse dia eu peguei um paciente no consultório e diagnostiquei isso, tá? Foi muito legal. Paciente com tireoidite e dor cervical, quando a gente vai pensar nisso? É um caso bem especial chamado tireoidite de Quervain, tá? Que é a famosa granulomatosa subaguda, tá? Os americanos gostam de usar o mnemônico do de Quervain, né, de pain em inglês, né? Então rima com pain. Já os brasileiros aqui, quando inventaram o mnemônico, pain não importa, né? Porque é em inglês. Eles falam dor que vem, sei lá, alguma coisa assim, dor que vem, eles falam. Então, você grava como você quiser, de acordo com os americanos do The Care Vem, tem da pain, de dor, né, do no pain, no gain, né, ou do dor que vem, né, do mnemônico brasileiro. Então, você que escolhe aí. E da dor mesmo, tá? Mas na tireoidite de Hashimoto não é assim, não tem dor. É bem isso aqui que, como fala aqui, ó, esse bócio difuso endurecido. Tá aqui na explicação da questão. Quando a gente tem tecido inflamado por um processo autoimune, as células migram para aquela região. E é normal que eles fiquem mais duros, pois temos uma infiltração celular, tá? A gente ocupa aquele lugar com células de defesa, tá certo? Então, vamos fazer um flashcard sobre isso. Hipotireoidismo cursa com bócio doloroso? Não. É indolor, tá? Bom dia, Kaline Almada. Bom dia. Questão 12 eu vou pular, porque só para vocês treinarem na plataforma é mais do mesmo. Vamos lá, então. Agora sim, hein? Falou de grávida, rapaziada, treme na base, hein? A causa mais comum de hipotireoidismo materno no Brasil durante a gravidez é... Meu Deus, e agora? Na população geral é Hashimoto. E na grávida? Será que é outra coisa? E agora? Será que o bebê consome o iodo da grávida? Será que tem mais mulher grávida tireoidectomizada, então é a mais comum? Não, gente, continua sendo Hashimoto mesmo, tá? Então, só para assustar, na grávida a causa de hipotireoidismo mais comum ainda é o Hashimoto. Fechou? Doença autoimune, já conversamos sobre isso, tá? Síndrome de Sheehan, o que é isso, né? É a isquemia da hipófise, beleza? No pós-parto, a mulher tem muita hemorragia, mesmo tendo uma hipófise grande, né, por causa da gravidez, chega pouco sangue por causa da hemorragia que a mulher tem por causa do parto. Então, ocorre um hipotireoidismo aí pós-parto, tá bom? Mas não é a causa mais comum.
deficiência de iodo, não, né? Só se fossem em regiões muito pobres, tá? E tireoidectomia prévia também, não é. Então, vou até fazer um flashcard sobre isso. Vai que o professor teu te cobra aí, né? Causa mais comum de hipotireoidismo na gravidez, qual é? Hashimoto, tá? Continua sendo Hashimoto. Fechou? E agora, última questão, para a gente fechar aqui o tema, sobre os tipos de hipotireoidismo não autoimune. A sinalha é incorreta, ou seja, não está falando de Hashimoto aqui. A síndrome do eutireóide doente, meu Deus, o que é isso? Está relacionada à produção exacerbada de citocinas. Vou deixar isso aqui no stand-by porque, sei lá, né? O hipotireoidismo induzido pelo iodo pode ser chamado de efeito Wolff-Chaikoff. Meu Deus, o que é isso? A tireotoxicose por efeito do iodo pode ser chamada de efeito Jod-Basedown. Meu Deus, o que é isso? Já eu vou facilitar isso para vocês. Lê com calma cada alternativa. A amiodarona cursa apenas com hipotireoidismo. Já falamos sobre isso. É mentira, ele pede a incorreta. Ó, amiodarona, tá? Tem iodo na amiodarona, então pode causar tanto hipo quanto hipertireoidismo. Fechou? Então, vamos fazer um flashcard sobre isso aqui, ó. Importante. Droga anti-arrítmica que pode causar hipo ou hipertireoidismo é a amiodarona. Fechou? Droga clássica, você tem que saber. O paciente que usa amiodarona tem que pensar sempre, né? Tem que ficar dosando o TSH nessa pessoa, beleza? Isso aqui, ó, o que é isso aqui, ó? Efeito Wolff-Chaikoff e efeito Jod-Basedown. Meu Deus, o que é isso? Vamos ler aqui o comentário para a gente tentar entender, tá? Existe um efeito que ocorre quando a gente dá iodo para uma pessoa qualquer, tá? E isso pode causar, às vezes, hipotireoidismo ou tireotoxicose, ou seja, um excesso de hormônios tireoidianos na corrente sanguínea, tá? Mas o que define, né, se a gente vai ter uma produção ou uma inibição da produção de hormônios tireoidianos, tá? Se a gente já tem uma tireoide que tem bastante iodo, que está bonitinha lá com bastante substrato para produzir hormônios tireoidianos, e eu dou mais iodo para ela, a gente vai acabar inibindo a produção, tá? Isso a gente chama de efeito Chaikoff, tá? E daí tem o mnemônico em inglês, né, de usar o off, para se lembrar que se você dá iodo para uma tireoide que já tem iodo, você vai diminuir a produção de hormônios tireoidianos, tá? Então, chai off, né? Off de desligar. E se você dá iodo para uma tireoide que está com deficiência de iodo, ou seja, tem pouco iodo, você vai estar dando a oportunidade dela começar a produzir mais hormônios tireoidianos. Então, a gente chama isso de efeito de Jod-Basedown, né? Down. Só que daí dá para adaptar e botar on, né, para ficar o oposto de off. Então, de ligar, né, de você aumenta a produção de hormônios tireoidianos. Tá bom? Então, esse é um macetinho para você lembrar do efeito Jod-Basedown, de on, né, para você lembrar que aumenta a produção, e off, que diminui a produção. Beleza? Então, só para a gente fechar. Efeito Jod-Basedown. O que acontece? Da iodo, tireoide fica based on, né? Aumenta a produção. E o efeito Wolff-Chaikoff. O que é isso, né? Efeito Wolff-Chaikoff. Da iodo e a tireoide fica fica off, né? Diminui a produção. Beleza?
Então é isso, gente. Agora, para a gente fechar, vamos fazer aquela nossa revisão com flashcards. Ó, nós vamos revisar hipotireoidismo em menos de 2 minutos. Presta bem atenção agora aí, que em menos de 2 minutos nós vamos revisar quase tudo que você tem que saber de importante sobre hipotireoidismo. Imagina você na academia, no intervalo, ou em 2 intervalos entre séries, você vai conseguir revisar os conceitos importantes de hipotireoidismo para sua prova, para a vida, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Quais órgãos são afetados pelo hipotireoidismo primário, secundário e terciário? Primário, tireoide. Secundário, hipófise. Terciário, hipotálamo. Beleza? Como estão os níveis de TSH e T4 no hipotireoidismo primário? Primário, problema de tireoide. T4 vai estar baixo, TSH vai estar alto. Efeito Wolff-Chaikoff. Lembra de off. Então eu dou iodo e a tireoide produz menos hormônios tireoidianos, tá? Off, de diminuição. Qual é a causa mais comum de hipotireoidismo no Brasil? Hashimoto, isso. Hipotireoidismo é a diminuição da produção de hormônios tireoidianos, isso mesmo. A pele do paciente com hipotireoidismo é seca ou úmida? Ai, 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 é seca, né? A gente tem atrofia da camada celular e hipertrofia da camada córnea. Quem tem pele úmida é o hipertireoidismo. Quando tratar hipotireoidismo subclínico, né? Em algumas condições, TSH muito alto, paciente muito sintomático e pacientes grávidas, tá? Qual a definição de hipotireoidismo subclínico? Lembra que é um critério laboratorial, T4 normal e TSH alto. E a gente procura repetir o TSH para confirmar isso aí. Efeito Diode base down, né? Tem que ter macete do inglês, né? Tem o check off, de off, de desligar, e o base down, de on, de ligar. Então você dá a tireoide, dá iodo para a tireoide produz mais hormônios. Então, base on, aumenta a produção. Causa mais comum de hipotireoidismo na gravidez. Meu Deus, a gravidez, não sei qual é a causa mais comum, só porque a gravidez continua sendo Hashimoto, poxa. Então, Hashimoto, tá? Por que a levotiroxina é administrada pela manhã? Porque ela é melhor absorvida? Não, pegadinha. Porque se você dá hormônio tireoidiano para alguém à noite, é o hormônio que acelera o metabolismo. A pessoa vai ter insônia, então por isso tem que dar de manhã, poxa. Como estão os níveis de TSH e T4 no hipotireoidismo secundário? Lembra? Primário na tireoide, secundário na hipófise. Se a hipófise está doente, pouco TSH e pouco T4, né? Então, tudo baixo. Após início do tratamento farmacológico para hipotireoidismo, em quanto tempo temos que repetir o TSH, que era né? Que repetir o TSH. Então a gente começou o tratamento, em 1 mês a gente repete, tá? 4 a 6 semanas. Volta daqui a 1 mês, né? Aquela velha história. Hipotireoidismo cura-se com bosta doloroso ou duro indolor? Duro indolor. Lembra que o doloroso é só o Dekerven, né? O dor que vem, ou pain do inglês, né? Você que escolhe o macete. Qual a droga antirrítmica famosa que cursa com hipo ou hipertireoidismo? Amildarona, não pode esquecer, tá? É isso, revisamos hipotireoidismo e quase tudo que você precisava saber em 2 minutos, talvez menos, tá? Então, é isso aí, gente. Revisem lá os flashcards, façam todas as questões. Se quiser mais questões, a gente faz mais ainda. Se quiserem revisar algum tema da medicina que vocês querem para revisão pré-prova, só manda mensagem no direct da Medicine, porque a gente faz a revisão para vocês quando vocês quiserem. A intenção aqui é ajudar vocês. Beleza, gente? Então é isso. Um grande abraço para vocês e vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau, pessoal.